Aos domingos, venha conhecer a nossa terra, a riqueza de um povo, as lendas, as tradições, as festas e a vida associativa da região na sua rádio. Esta semana, em destaque, a Vila de Passo de Sousa e o Carnaval em Santiago Penafiel, com o apoio Restaurante O Moinho do Moleiro, de mãos dadas com a tradição. Visite-nos em Passo de Sousa. Dona Raquel, Dom Filipe e Gavinha Nova. Os melhores verdes produzidos pela Green Bago. Estamos em Passo de Sousa, na Quinta das Gordas, ou através do telemóvel 914-399-383. António Joaquim Mota Dias. Construção e reparação de edifícios. Empresa com alvará. Estamos na Avenida de Valdes, em Passo de Sousa. Contacte-nos através do telemóvel 965-422-078. Auto Aguiar Mecatrónica, a oficina especialista em automóveis. Aqui todos os meses é o mês do fabricante, por isso temos descontos para si. Visite-nos na Rua da Póvoa, em Passo de Sousa, ou através da nossa página no Facebook. Auto Aguiar Mecatrónica. Quinta de Antelagar, organização de eventos. Em Passo de Sousa, na Rua Padre José Monteiro de Aguiar. Auto Franklin, reparação automóvel, chaparia, pintura e mecânica geral. Em bairros Passo de Sousa. Junta de Freguesia de Santiago de Subarrifana e Centro Social de Santiago apoiam a cultura e o desporto na freguesia. Aos domingos, venha conhecer a sua terra, a nossa terra, das 10 ao meio-dia, no RCP. Passo de Sousa é uma das vilas do concelho de Penafiel que mais tem crescido e desenvolvido ao longo dos últimos anos. Nesta vila, cujo mosteiro de Passo de Sousa e a Casa do Gaiato são os principais cartões de visita, existem inúmeros monumentos e associações que fazem desta terra um ponto de paragem obrigatório para quem pretende conhecer as riquezas de Penafiel. Em Passo de Sousa, o inédito e o pitoresco estendem-se de um extremo ao outro da freguesia. As suas gentes herdaram os princípios de dois grandes homens que por aqui passaram. Egas Muniz deixou aos passos-sousenses o legado da honestidade e Padre Américo da caridade. Nesta vila, cujo mosteiro de Passo de Sousa e a Casa do Gaiato são os principais cartões de visita, existem inúmeros monumentos e associações que fazem desta terra um ponto de paragem obrigatório para quem pretende conhecer as riquezas de Penafiel. António Neto. Com mais de 8 km² de área, Passo de Sousa é uma freguesia do concelho de Penafiel, habitada por cerca de 4.000 pessoas. Elevada à vila no dia 20 de junho de 1991, dista cerca de 30 km do Porto e 8 da sua sede concelhia. Terra de história e monumentos importantes, destaca-se o mosteiro de Passo de Sousa, que serve de igreja matriz, onde se encontra sepultado Egas Muniz, o aio do primeiro rei de Portugal. Assinala-se também, no âmbito social, a obra da Casa do Gaiato, fundada pelo saudoso Padre Américo. Passo de Sousa é uma vila desenvolvida cuja sua atividade económica assenta fundamentalmente na indústria e no comércio. O padroeiro de Passo de Sousa é São Salvador, mas a grande festividade na freguesia ocorre dia 15 de agosto, em honra de Nossa Senhora de Lourdes. Atrativa pelas suas características desenvolvidas no ambiente rural, Passo de Sousa encontra também motivos de interesse na área da monumentalidade, onde sobressaem, para além do seu mosteiro milenar, a Casa da Companhia, as Três Cruzes, a Ponte Romana do Vau, os Moinhos e as Capelas, a de São Lourenço, Santo António de Cadeade, Santa Luzia e da Casa da Pena. No que respeita a equipamento social, a freguesia possui de sede de junta 2 jardins de infância, 2 escolas básicas do primeiro ciclo, sendo que uma é o novo centro escolar e uma escola de ensino básico do segundo e terceiro ciclo, ambas com cantina escolar, um campo de futebol, um centro de saúde, bombeiros, GNR e um complexo de piscinas municipais. A luz pública e o abastecimento de água ao domicílio cobrem praticamente toda a freguesia. O saneamento básico chega a cerca de 85% dos passos-sousenses. Passo de Sousa conta com um vasto leque de associações responsáveis pelo dinamismo e auxílio da população. Os bombeiros voluntários, a banda de música de Passo de Sousa, os escuteiros, o rancho folclórico, a Associação dos Antigos Gaiatos do Norte e do Futebol Clube de Passo de Sousa, a Associação de Dadores de Sangue das Terras de Val de Sousa e ainda a Associação para o Desenvolvimento da Freguesia. Passo de Sousa sempre foi terra de gente ilustre. Na atualidade continua a ser. Tem vivas várias figuras ilustres no panorama nacional. O político e escritor Alberto Santos, o escultor Luís Mendes, autor do busto de Egas Muniz, e vários jogadores de futebol.
Nuno Moraes, Bruno Amaro e Nuno André Coelho, que vestem as camisolas do Apoel de Chipre, Setúbal e Braga, respectivamente. Como convidados da Freguesia de Paços de Sousa, temos em estúdio Manuel Ferreira, presidente da Junta de Freguesia, Vítor Rocha, ex-comandante dos Bombeiros Voluntários e homem da história, Alberto Santos e Nuno André Coelho, dois filhos ilustres da terra, e o padre António Sousa Alves, o pároco da Freguesia, que estará connosco via telefone. Muito bom dia a todos e muito obrigada por estarem presentes no A Nossa Terra. Lembro aos nossos ouvintes que ao longo desta emissão vamos conhecer Paços de Sousa. No percurso de mais 8 km, vamos ainda fazer algumas paragens para medir o pulso a quem lá vive ou trabalha. Começa então esta viagem por Paços de Sousa com um homem que assume os destinos desta vila há já quase 16 anos, ou seja, desde 1997. Manuel Ferreira, natural e residente em Paços de Sousa, já foi presidente da Assembleia de Freguesia, secretário da Junta. Começou as suas lides na política e no serviço público em 1983. Para além de autarca, é um homem muito ligado ao associativismo. Foi fundador da Associação de Dadores de Sangue das Terras de Val de Sousa, da Associação para o Desenvolvimento da sua freguesia e do grupo de cavaquinhos. Manuel Ferreira também é músico, foi membro do Rancho Folclórico de Paços de Sousa durante cerca de 25 anos. Eis o percurso deste homem que está prestes a abandonar a cadeira de presidente da Junta por limite de mandatos. Presidente de Paços de Sousa, é hoje uma vila de referência no concelho de Penafiel e até fora dele. Que responsabilidade acredita que lhe traz ser presidente de uma freguesia tão rica e tão desenvolvida? Ora, muito bom dia. A responsabilidade é muito grande, mas sempre abracei a responsabilidade como um compromisso, e os Paços sousenses, eleição a eleição, sempre me consideraram, e pronto, eu procurei fazer o meu trabalho sempre com responsabilidade. Aliás, que desde muito jovem, quando faço parte de qualquer coisa, procuro sempre ser responsável. É, portanto, um orgulho ser presidente desta freguesia? Sim, um orgulho muito grande, porque é uma freguesia, como acabou de enumerar há pouco, uma freguesia com história. E, portanto, ser presidente de uma comunidade de Paços de Sousa é um orgulho muito grande. O orgulho de Manuel Ferreira em viver em Paços de Sousa é transversal a muitos paços-sousenses. Muitos são os que dizem que é bom viver na vila, alegando que a mesma está dotada de todos os serviços que são necessários para a oferta de uma boa qualidade de vida. Gosto de cá viver e muito. É uma zona onde tem tudo. Estamos pertinho de tudo. GNR, temos farmácias, escolas pertinho, temos acesso rápido ao Porto em 30 minutos. Eu sou natural de Paços de Sousa, nasci em Lagoar de Val. Gosto muito da terra onde vivo. Paços de Sousa para mim é uma vila excelente. Tem tudo o que precisamos. Não precisamos deslocar fora da freguesia. Temos de deslocar na terra. Paços de Sousa é uma terra única, com comportamentos únicos, com bairrismo único, com defesas únicas, de maneira que daí a razão porque eu sou um admirador dos acontecimentos de Paços de Sousa. Paços de Sousa, desde que tenha alguém que lidere um projeto, seja ele qual for, não faltam seguidores para ele. Se há alguma coisa a fazer e a descobrir e a tentar agarrar alguém, seja qual for o projeto para esta terra e desta terra, é arranjar um líder. Desde que haja um líder, o povo de Paços de Sousa adere quase que ilimitadamente. Gosto de Paços de Sousa, que em Paços de Sousa existiram dois homens que foram os meus esteios de vida, Padre Américo e Egas Muniz. Padre Américo na caridade e Egas Muniz pela honestidade. Paços de Sousa é uma terra histórica e eu sei lá que isto cresce. O que me atrai aqui mais é o mosteiro e a ermida, porque vem volta e meia, vem autocarros com pessoas para visitar a freguesia, e essas pessoas às vezes também visitam os estabelecimentos, o que é muito bom para a freguesia. Gosto da minha freguesia. Acho que é uma freguesia que temos o que é necessário para o dia a dia, não é? Desde bombeiros, desde música, desde tudo que nos faz falta para termos o nosso dia a dia. Não precisamos de sair, digamos, quase de casa para fora. Então compramos as nossas coisas, não é? Ou cá, parece que há muitas freguesias que infelizmente não tem nada, tem que se andar a passear de carro para aqui e para lá, não é? De formas que adoro a minha freguesia, sou bastante barrista, uma nasce cá, outra acho que é uma freguesia que temos tudo o que é necessário. Eu gosto de viver em Paços de Sousa porque acho que acima de tudo é uma freguesia sossegada, é uma aldeia pacata, acima de tudo. Adoro Paços de Sousa. Sou natural daqui, sou de carne e gosto do que se tem feito aqui, de onde venho aqui.
A capital não encontrar melhor, mais lado nenhum. Adoro esta vila porque tem tudo o que nós precisamos. De momento temos igreja, temos correios, temos GNR, temos escolas, temos junta, temos a Casa da Música, temos tudo o que precisamos numa vila. Hoje vivo em Sete, mas quero ver se acaba a minha vida em Paços de Sousa. Já voltaremos à conversa com Manuel Ferreira. Para já vamos incluir na nossa conversa alguém que já deu muito de si a esta terra. Falamos de Vítor Rocha, hoje com 74 anos. É um filho da terra que esteve à frente do comando dos bombeiros voluntários de Paços de Sousa durante 46. É um apaixonado pela freguesia onde nasceu e talvez seja por isso que lhe dedicou grande parte da sua vida. Quer cumprir a sua missão de soldado da paz, quer investigar sobre as suas origens. Não sendo o único aqui no estúdio a saber destes assuntos, é ele que toca hoje falar sobre eles. Vítor Rocha diz que não sabe se é estudioso, se é um autodidata ou se tem alguma cultura, mas conhece bem a história da terra, lá isso ele conhece. Vítor Rocha, recuamos no tempo e ao ponto de partida. Importa dizer que Paços de Sousa e o convento estão na origem desta freguesia, mas a junção de 4 freguesias foi o marco mais importante da história de Paços de Sousa. Com certeza. A junção das 4 freguesias em 12 de setembro de 1259 deu-lhe uma grandeza muito grande, sobretudo porque incluiu a freguesia de Megilde ou Ismegilde, que era a mais importante, e por isso não queria aderir à junção com as outras 3 freguesias que eram relativamente mais pobres, ou mais pequenas, ou mais carenciadas. As alterações políticas e religiosas que foram ocorrendo ao longo da história prejudicaram Paços de Sousa. Quais é que foram essas alterações? Todas, sobretudo a partir do século XVIII. A extinção a expulsão dos jesuítas, a seguir a extinção das ordens religiosas, mais tarde o liberalismo, até aos nossos dias tem vindo a perder, tem ganho qualidade, mas começam-lhe a faltar pequenas coisas que sempre teve. O exemplo de uma carta registada tem que se vir levantar a PFL, porque os correios deixaram de reter as cartas. Não há dúvida nenhuma que, no aspecto básico, Paços de Sousa melhorou imenso. Eu ainda sou do tempo, Paços de Sousa só tinha 3 lâmpadas públicas. Paços de Sousa melhorou imenso. Agora, vão-lhe retirando serviços que dão vida a uma população com a grandeza de Paços de Sousa. Naturalmente, mas estamos ainda na história e estávamos a falar destas alterações políticas, mas a verdade é que apesar de todas estas controvérsias que levaram no fundo Paços de Sousa a viver um período de estagnação muito grande, é importante referir que, seguindo o lema dos beneditinos ora e labora, isto é, reza e trabalha, os paços-sousenses não abandonaram a sua terra e começaram a apostar num maior desenvolvimento. Foi sobretudo a partir daqui que a vila começa a sofrer esse desenvolvimento que ainda há pouco falava. Pois, quando lhe retiravam alguma coisa, aparecia sempre alguém que gostaria e fazia por compensar esse prejuízo. Eu cito muitas vezes o caso da botica. A botica do convento era uma botica célebre. A ordem foi encerrada, surgiram logo 2 boticas no lugar do assento. A botica de cima, que ainda hoje existe, é a Farmácia Barbosa, e a botica de baixo, que encerrou nos fins do século XIX. Muito bem. Conhecida a história, importa agora conhecer o património. O que é que Paços de Sousa tem de mais importante e que vale mesmo a pena visitar na sua ótica? Olha, Paços de Sousa tem um ex-libris, que é um mosteiro. Mas Paços de Sousa tem muitas outras coisas
casas do século XIX, que era algumas preciso recuperar, as pontes de Paço de Sousa, que começam no lugar do barco e terminam junto do mosteiro. Em cada portão há um bocadinho de história, porque ou tem as iniciais do proprietário ou tem a data de construção. Por seguinte, Paço de Sousa pode ser utilizado para passeios pedestres, quer na parte baixa, junto ao rio, de influência mais fluvial, quer na parte alta, fazendo a Serra de Calvos, onde se podem dar passeios agradabilíssimos. Por isso, Paço de Sousa reúne muitas condições. Para além disso, tem o comboio ali à beira, a autoestrada também relativamente perto, outros meios de comunicação muito bons. Por seguinte, Paço de Sousa é uma terra em que se pode apostar, utilizando um termo da época. Em Paço de Sousa pode-se apostar. Paço de Sousa é sem dúvida uma terra cheia de monumentos, mas na vila existem outros locais de interesse turístico que merecem também ser descobertos. Falamos das quintas da freguesia, que indiciam terra de gente abastada, desde a produção de vinhos, a ocupação de jovens durante as férias de verão, passando pela organização de eventos. São muitos os espaços que conjugam o verde com a cultura e o lazer. A produção do A Nossa Terra foi visitar as quintas, nomeadamente das Gordas, da Paz, de Antelagar e de Cerrado da Portela. No lugar de Barrocas, quem passa em frente às Três Cruzes e observa um enorme muro que se estende por longos metros, está longe de imaginar que do outro lado, a Quinta das Gordas, estão cerca de 10 hectares de terreno com uma excelente exposição solar, vistas fantásticas sobre o mosteiro do Paço de Sousa e uma pequena casa rústica que, apesar de estar em ruínas, parece ter uma longa história para contar, segundo Paulo Rodrigues, o gestor da Quinta. Sem elementos onde possa apoiar, provavelmente esta quinta terá sido, ou estes terrenos terão sido propriedade do mosteiro de Paço de Sousa. Existem algumas histórias à volta da Quinta das Gordas que poderemos considerar que já viveram pessoas que foram proprietárias do mosteiro. Não posso ter a certeza absoluta. A quinta é brazonada, tiveram famílias a viver na quinta com brasão. O proprietário da quinta acabou por a comprar em 89, não tendo ligação nenhuma à família do brasão. A história faz parte da quinta, mas o que a torna mais conhecida na região e em todo o país é a produção de vinhos. Nestas terras nascem as uvas que dão origem aos medalhados vinhos verdes, Dona Raquel, Dom Filipe e Gavinha Nova. 3 marcas criadas por Guilherme Carneiro, proprietário da quinta, em homenagem aos netos, mas que sempre foram geridas pelo engenheiro Paulo Rodrigues, que está há 12 anos a gerir o negócio. A produção de vinho partiu com uma marca criada por ele no nascimento da primeira neta, que lhe deu o nome Dona Raquel, e então, homenageando a neta, fez o registro da primeira marca. Foi com essa marca que lançamos o primeiro vinho no mercado. Esse vinho foi bem aceite. No primeiro e segundo ano de mercado tivemos 2 medalhas de ouro, no primeiro e segundo ano, na Comissão dos Vinhos Verdes. É um vinho que é feito de uma monocasta, que é a casta trajadura, e está no mercado neste momento, nos arredores, e não só. Já tenho feito a exportação do vinho e já tenho levado o vinho para mercados mais longínquos, como por exemplo Lisboa e mesmo o Algarve. De seguida, ele também tem outros netos, e um dos netos chama-se Filipe, e então criamos uma segunda marca com outra casta. Chama-se Dom Filipe, e a casta utilizada é o Loureiro. Essa casta está a ser utilizada no Dom Filipe e está a ser produzido para o Brasil. Estou a enviá-lo para São Paulo. Gavinha Nova surgiu mais à frente ainda, com um objetivo diferente, um produto ligeiramente menos valorizado, mas sempre um produto que acaba por atingir uma qualidade excelente e acaba por ter uma boa aceitação no mercado. A produção do vinho
Começou com uma produção de 4.000 garrafas, neste momento tenho 40.000 garrafas para serem engarrafadas neste ano de 2013. Inserida num pequeno vale cujo limite da propriedade é o rio Gamos, a Quinta das Gordas oferece uma linda paisagem natural. Supõe-se que a quinta possua mais de 200 anos de história, mas na região ainda são muitos os que desconhecem este autêntico paraíso. Muitas das vezes é curioso porque mesmo pessoas que nasceram e viveram praticamente a vida deles em Paços de Sousa não conhecem a Quinta das Gordas e quando cá vêm ficam um bocado surpreendidas, porque a quinta é um bocado diferente daquilo que se conhece da parte de fora do muro. E tem uma vista para as costas do Mosteiro de Paços de Sousa, vê-se praticamente a Casa do Gaiato toda e acaba por ser um espaço isolado, agradável e é sempre acolhedor para quem a visita, porque é um espaço muito bonito, com uma arborização muito própria, feita pelo proprietário da quinta. E se na Quinta das Gordas se respira tranquilidade, o mesmo não se pode dizer da Quinta da Paz, onde a agitação e diversão são uma constante durante os meses de julho e agosto. Situada na rua principal da Vila de Paços de Sousa, a Avenida Egas Muniz, a Quinta da Paz é um espaço rural com cerca de 12 hectares. Foi restaurada em 2000 para funcionar como campo de férias. A filosofia da Quinta da Paz passa por mostrar que é possível dar e não receber. Dos 6 aos 16 anos, todos participam num vasto programa de atividades de caráter educacional e desportivo, sem que tenham que pagar algo por isso. Aqui fazemos, essencialmente, são acampamentos no verão, mês de julho e a primeira semana de agosto. A primeira semana de acampamentos para crianças, a segunda para júnior, terceira adolescentes e a quarta jovens. As crianças e adolescentes têm desporto, fazem provas, portanto são formadas equipes, há 5 equipes formadas, temos monitores se forem rapazes e monitoras se forem meninas, e depois cada equipe vai disputar, depois recebem medalhas, recebem os presentes, os prémios, né? Depois temos Olimpíadas, temos caça ao tesouro, temos piscina, provas na piscina, temos prova de saco, prova de corda, tem muito desporto. A partir de adolescentes já temos canoagem no Rio Sousa, e desportos radicais inclusive, e é às quintas-feiras o jantar de gala. Quase todos emperiquitados, né? Cada um acompanhado com o seu rapaz e menina, e um jantar espetacular, e depois um concurso de dança. É muito bonito. Praça Salazer, bonita, é muito bonita. E depois temos muitos espaços aqui dentro onde se divertir, como piscina, como futebol, enfim. Temos um salão de jogos muito bem equipado, portanto os jovens podem se divertir. De início era um bocadinho desconhecida, agora não, agora é muito conhecida. Inclusive nós agora, se inscrevem com muita antecedência, ou então não tem vaga, como aconteceu em 2012. Muitas crianças vieram muito tarde e nós já estávamos completamente esgotados. E começou a ser conhecida. E estamos na internet, também pela internet, se inscrevem pela internet e assim é divulgado. Há mais de 10 anos que a Quinta da Paz leva o nome de Paços de Sousa para fora da região. No verão, centenas de crianças e jovens chegam de mochila às costas para aqui acamparem durante uma semana. E centenas são também os que surgem em Paços de Sousa para participar numa festa especial. Muito próximo da Quinta das Gordas e da Paz, a vila oferece ainda 2 magníficas quintas para realização de eventos. Na rua Padre José Monteiro de Aguiar situa-se a Quinta de Antelagar, um espaço com 8.200 metros quadrados, onde cerca de 6.000 são preenchidos com um enorme relevado verde e um pequeno parque infantil. Tem um salão com capacidade para 200 pessoas e uma moradia com 5 quartos para quem quiser ali pernoitar. Já a Quinta Cerrado da Portela, localizada na Rua Presa da Lavandeira, tem cerca de 20 hectares, dos quais 15 são ocupados por lindíssimos jardins. A quinta tem muitos anos, mas a vertente de organização de eventos é recente, como nos conta Alexandra Coelho, gestora do espaço. Esta quinta era inicialmente uma quinta de produção, era dos meus avós. Trabalhou assim durante alguns anos. Entretanto, a produção deixou de fazer sentido e então tentamos rentabilizar este espaço de outra forma. E criamos a quinta de eventos. Uma quinta que oferece um serviço completo de catering e, sobretudo, num ambiente diferenciador. O salão está situado num alto e oferece uma magnífica vista sobre toda a vila de Paços de Sousa. Os jardins e lagos que a quinta possui deixam encantado quem os percorre,
como afirma Alexandra Coelho. É um espaço que se destaca pelos jardins que tem, pelos lagos, pela imensa água, pelos relevados e pela uma estrutura em termos de sala, digamos, moderna. Não é de maneira nenhuma um espaço histórico, é um espaço moderno que está rodeado, ao fim e ao cabo, todo um jardim imenso. As pessoas que nos procuram são pessoas que gostam daquilo que encontram. O feedback que nós temos delas é que realmente corresponde exatamente àquilo que querem para a festa que pretendem fazer, o casamento. Quem visita a Quinta Cerrado da Portela usufrui do espaço criado para oferecer inesquecíveis momentos de relaxamento, conforto e felicidade. Vítor Rocha, Paços de Sousa é uma terra com grandes personalidades. As figuras mais conhecidas são Egas Muniz e o Padre Américo, mas há outras figuras que ficaram inequivocamente ligadas a Paços de Sousa. Quem são elas? Olha, eu, para não recuar muito no tempo, começava por falar no padre, doutor, professor Agostinho Ferraz, que foi justamente homenageado pela Junta de Freguesia, deram-lhe uma rua com o nome dele. E autor do hino de Paços de Sousa. Exatamente, e se me permitir, eu declamava o hino de Paços de Sousa, que acho que neste programa faz todo sentido. Faz todo sentido. Tenha a bondade. Paços de Sousa da história tão cheia de evocações, ó, por ti, por tua glória, pulsam nossos corações. Ruge embora a tempestade, agitando o teu matiz, dele recende lealdade, ó terra de Egas Muniz. Não temas a tempestade, nem pois a fúria do vento, que só levam sem maldade folhas murchas sem sustento. Não chores, ramos caídos, pela terra enlameada, ainda estamos nós erguidos, não ficas abandonada. Nós temos na alma fremente esse timbre de nobreza que Muniz legou à gente da família portuguesa. Cá está então o hino que define na exatidão aquilo que é efetivamente Paços de Sousa. Voltando às personalidades, para além do padre Dr. Agostinho Ferraz, há outras figuras que também marcaram Paços de Sousa. Sim, com certeza. Francisco José Ferraz, por exemplo. Francisco José Ferraz é um pouco esquecido, mas no século XIX criou em Paços de Sousa a Casa Pia. A Casa Pia no meio rural e num meio que tinha sido diminuído devido à extinção da ordem religiosa. A Casa Pia funcionou até aos nossos dias, até 1940. É a antecessora da obra da Casa do Gaiato, e era uma instituição que deixou muitas pessoas em Paços de Sousa que vieram de outras terras e que ali se mantiveram já depois da extinção da ordem. Mas temos também, na cultura, temos outras pessoas. Eu estou a falar, por exemplo, do Solano, que ainda está lá a casa pertencente à família, e que chegaram até aos nossos dias. Um exemplo mais concreto, o escritor Alberto Santos, que atingiu um nível muito grande com os 2 livros que publicamos e que espero que continue. Dentro de Paços de Sousa viveu também, agora embora hoje esteja a viver noutra terra, o Marquês de Lambert, escritor e poeta, Artur Barbosa Carneiro da Fonseca, Marquês de Lambert.
E podíamos recuar. Podíamos mesmo, e obrigada pelo mote, porque em Paços de Sousa a abundância de personalidades não é uma característica apenas do passado. Ainda hoje a terra é rica em filhos ilustres, homens que pelo seu talento e profissão têm maior visibilidade pública, mas que nunca deixaram de estar ligados à freguesia onde nasceram e têm a consciência que foi aqui nesta terra que começaram a dar os primeiros passos para chegar onde hoje se encontram. Alberto Fernando da Silva Santos nasceu em Paços de Sousa no dia 6 de março de 1967. É o filho mais velho de 4 irmãos. A mãe era doméstica e o pai grossista de uma empresa de cristais em Paços de Sousa. Aos 10 anos, Alberto Santos ingressou no seminário da Ordem dos Carmelitas Descalços. Depois ingressou na Universidade Católica do Porto, onde se licenciou em Direito, exerceu a advocacia durante 12 anos, deixou a profissão de advogado para desempenhar funções autárquicas. Desde dezembro de 2001, Alberto Santos é o presidente da Câmara Municipal de Penafiel. Recentemente tornou-se também escritor. Em 2008 publicou a sua primeira obra, o best-seller A Escrava de Córdoba, e em 2010 editou o romance A Profecia de Istambul. Dr. Alberto Santos passou grande parte da sua infância e juventude fora de Paços de Sousa, mas ainda se recorda de algumas coisas daquele tempo. O que é que se recorda? Recordo-me da vida rural, essencialmente, que se vivia, sobretudo na zona onde eu nasci, ali no lugar de Cadeado. Todas essas marcas do ciclo agrário, do ciclo do tempo, das colheitas, das desfolhadas, todo esse imaginário desse tempo guardo ainda muito comigo. E a verdade é que estive algum tempo fora, mas também sempre presente, porque, como referiu, passei 7 anos no seminário, entre os 10 e os 17, mas basicamente a minha base familiar era ali, entre o lugar de Cadeado e o de Robordim, onde mudei quando tinha cerca de 10 anos e, portanto, praticamente estava sempre presente ali na minha terra, que ainda continua a ser, foi sempre a mesma. A sua terra que tem o Rio Sousa e onde nós sabemos que passou também lá alguns momentos engraçados da infância e até lhe davam um nome particular àquele rio. Era a vossa praia, que era a Praia dos... Está a falar da Praia dos Teses. Essa era a única praia que no tempo me era possível frequentar. Não tinha outra oportunidade de poder frequentar outras praias, muito embora com o advir do tempo e do progresso mais tarde me fosse possível ir também às praias de mar, mas a verdade é que durante o verão eu e os meus amigos todas as semanas, para não dizer todos os dias, gostávamos de ir até à Praia dos Teses, ali no Rio Sousa, enfim, a banhos, e também, obviamente, porque o banho logo a seguir puxa pela fome, então aqueles pomares ali à volta e os molais eram precisamente o sítio onde nós gostávamos de passar o tempo a seguir aos banhos. Lanchavam pelo caminho. Exatamente, eu acho que essas vivências são também extraordinárias e marcam claramente o imaginário da infância. Foi para a Universidade Católica do Porto para estudar Direito, mas nós sabíamos que a ideia inicial era a Psicologia. Porque eu hesitava, não tinha a certeza se seria um ou outro. A verdade é que quando fiz o 10º e o 11º ano, porque não cheguei a fazer o 12º, porque entrei para o ano 0, que correspondia, no fundo, ao 12º ano, essas disciplinas, a psicologia começou a despertar-me algum interesse e admitia também que o direito era uma área que me tocava e que me fascinava. Houve a oportunidade de concorrer portanto, ao ano 0, de poder fazer o exame de admissão na Universidade Católica, portanto correu bem, e a partir daí a minha opção ficou logo tratada e enveredei pelo direito. E depois terminei o curso e passei a exercer a advocacia durante 10 anos. 12 anos? 12, 10? Sim, 10, 11 anos. Entre 2000 e 2000, entre 90 e 2000, basicamente, 2001. Como é que descreve essa experiência? Não, foi uma experiência, enfim, muito interessante. Inicialmente comecei e fiz o estágio no Porto, no escritório do saudoso Dr. Rui Osório,
que aliás tinha uma ligação aqui a Penafiel. Valpedre, a família dele, a família da esposa, é a família que tem propriedades importantes em Valpedre e também ali na zona de Ranja, da Honra de Barbosa, precisamente, ligado ao Egas Muniz, ao Mendo Muniz, ao irmão do Egas Muniz, portanto tem esta particularidade. Mas ele morreu, infelizmente, durante o meu estágio, e a partir daí eu tive que reposicionar a minha vida e decidi vir para Penafiel, para a minha terra, abrir escritório, correr o risco, e a partir daí acho que tive boas experiências no conhecimento não só da lei, mas sobretudo das pessoas que aqui vivem, dos seus problemas e também, no fundo, do conhecimento da cidade e da nossa terra e do concelho de Penafiel. Em 2001 deixou a advocacia para desempenhar funções autárquicas, assumiu a presidência da Câmara Municipal de Penafiel, cargo que ocupa até hoje. Quais é que foram as motivações que o levaram a trocar o direito pela política? Bom, eu diria que foi uma troca do direito pelo serviço público, não tanto pela política em si, porque o que me fascina ou o que me toca, como eu dizia, não é propriamente o ato político, é mais o ato do serviço público, de estar disponível para ajudar a comunidade e de colocar aqueles que são os meus talentos, bons ou maus, mas aqueles que são os meus, ao serviço da minha comunidade. E se fui desafiado a esse desígnio e se depois as pessoas acreditaram em mim, obviamente que eu procurei corresponder da melhor forma possível, quer através do meu desempenho, mas sobretudo e também das equipas que me foram acompanhando ao longo do tempo, das pessoas que me foram acompanhando, dos senhores Presidentes de Junta, independentemente da filiação política que têm ou que tiveram, enfim, de todas as forças vivas da nossa comunidade. Aliás, se há experiência ou o registro que eu vou levar para casa quando deixar de exercer estas funções, é precisamente este ângulo extraordinário desta experiência, que é a vivência e o conhecimento de muitas pessoas de Penafiel, de muitas empresas, de muitas associações, de tanta gente que todos juntos ajudam diariamente a tecer, no fundo, o desenvolvimento do nosso concelho. E quando digo desenvolvimento, não é só material, mas também o desenvolvimento humano, social, portanto, todo o trabalho que muita gente invisível faz. Aliás, estamos aqui ao lado do comandante Vítor Rocha, que é precisamente um dos exemplos dessas pessoas que muita gente pode não conhecer, conhecerão mais aqueles que vivem em cada freguesia, mas que teve um desempenho extraordinário ao longo de décadas ao serviço de uma causa até de cariz mais social, se assim se pode dizer, porque os bombeiros têm essa marca, são bombeiros voluntários, e os de Paço de Sousa são de facto exemplares também na dedicação e na forma como foram comandados por este homem. Para além de advogado e político, Alberto Santos, mais recentemente escritor, de onde é que surge a necessidade e o gosto pela escrita? Bom, eu não diria que sou ainda um escritor, eu diria que sou o autor destes 2 livros para já e de um terceiro que será para sair. Acho que um escritor é mais aquela personalidade que ao final de um tempo já de maior maturidade na escrita, há de ser reconhecido como alguém que marcou alguma coisa através daquilo que escreveu. Eu não tenho para já ainda essa ambição, obviamente que vou empenhar-me para poder tirar mais títulos no futuro, mas em relação à pergunta que colocou, na verdade nem eu sei. O que eu sei é que havia essa latência, essa emergência dentro de mim de poder escrever alguma coisa, mas nunca sabia sobre o que, nem basicamente não fazia ideia se era capaz de escrever uma história de longo curso, que pudesse ter interesse, sobretudo, para um conjunto grande de leitores. E houve um dia em que de repente me vi a escrever precisamente uma história que ocorria em Paço de Sousa, ali na zona do adro da igreja, do mosteiro, do vetusto, enfim, multissecular, diria milenar, ou milenário mosteiro, muito embora não seja aquilo que é hoje, obviamente, mas vi-me a escrever ali uma cena que me suscitou na sequência da descoberta aqui em Penafiel de um candil árabe, precisamente do século X,
e a partir daí comecei a ter personagens e quis conhecer melhor esse tempo primordial da nacionalidade, portanto um tempo que está ali a cerca de 150 anos da fundação da nacionalidade. Quem era a gente que aqui vivia, o que é que acontecia, quais eram os seus sonhos, as suas angústias, os seus problemas, e no fundo fui descobrir esse tempo em que a sul do Douro havia o território do Al-Ándalus, onde viviam os mouros, e a norte o Reino de Leão, e a partir daí, como gosto muito de história, as coisas foram aparecendo, os personagens ganharam vida e depois comandaram a própria história. Portanto, a escrita começa precisamente no Mosteiro de Paços de Sousa, é isso? Exatamente, começa no Mosteiro de Paços de Sousa e termina no Mosteiro de Paços de Sousa, depois de percorrerem as personagens todo o território da Península Ibérica. Muito bem. A escritaria é um evento que surge de si. Alberto Santos, presidente da Câmara Municipal de Penafiel, foi a sua paixão pela escrita que o motivou à criação da escritaria? Também foi. Eu acho que é quase inevitável que quem gere os destinos, ou quem gera alguma instituição, alguma associação, alguma empresa, ou então até uma organização como é a Câmara Municipal ou uma Junta de Freguesia, naturalmente procura colocar na gestão um pouco de si, daquilo que são, sem querer impor os seus gostos, porque não é isso que está em causa, mas trazer para a decisão algo em que se sinta mais à vontade para poder desenvolver. E nós achamos aqui que este ângulo da cultura se associava bem a Penafiel. Porquê? Porque Penafiel é uma cidade, de alguma forma, património, ou seja, uma cidade histórica, uma cidade e um concelho com uma marca histórica muito profunda, com tradições, com costumes e com tradições também muito significativas, e, portanto, verter aqui para a cidade um evento que ficasse a marcar o nome de Penafiel pelo lado cultural, acho que fazia sentido, a cidade precisava disso. E, portanto, fomos buscar esse evento, criar esse evento que não existia em Portugal e que aos poucos se tem afirmado. Aliás, vou muitas vezes, ou quando vou fora de Penafiel, e se fala em Penafiel, as pessoas associam claramente escritaria a Penafiel, que é uma coisa muito difícil de se conseguir para uma cidade. No marketing, na condição que existe permanentemente entre cidades, é muito importante haver ícones, marcas que as diferenciem. E claro que a escritaria hoje em dia é um fator diferenciador do nosso concelho, fora do concelho. A caminho está o terceiro livro, já disse há pouco, está a escrever a terceira obra, digamos assim. O que é que podemos esperar? Mais um romance histórico? Sim, é um romance histórico. Eu posso desvendar aqui alguma coisa, muito pouco, como devem calcular. Mas está escrito o livro já, está na fase final de revisão. E é uma história que se passa no século IV, portanto, no final do Império Romano no Ocidente. E também vai ocorrer, não podemos dizer que em Paços de Sousa que não existia, mas naquilo que era chamada Galécia, ou seja, este noroeste peninsular, que tinha capital em Braga, na Brácara Augusta, onde passa uma boa parte da história e que depois se difunde aqui pela zona ocidental da península, muito embora vá também a algumas cidades da Europa e do norte da África. Muito bem. Para além da escrita, sabemos que tem alguns hobbies, nomeadamente o yoga. Porquê esta... O Sr. Presidente confessou-nos que tem alguns, naturalmente, mas este chamou-nos particularmente a atenção. É importante para o cargo que ocupa? Sim, na verdade ele está um pouquinho suspenso agora, porque... não é possível, não consigo compaginar o tempo por forma a tratar de todos os assuntos que advêm da minha profissão e do meu serviço público e também da escrita e do desempenho em várias frentes que neste momento sou chamado. Mas o yoga eu pratiquei-o durante alguns anos e espero voltar outra vez a praticar com mais assiduidade quando deixar esta função. E eu acho que é uma terapia para o corpo e para a mente. De facto, permite-nos fugir, se assim se pode dizer,
do mundo, das coisas do dia a dia, e concentrar-nos mais no nosso interior e também no desenvolvimento, enfim, mais harmonioso do nosso corpo. Não é só na política e nas letras que Paços de Sousa tem filhos ilustres, também no desporto. Esta é uma freguesia rica em figuras que dão cartas no mundo do futebol. Nuno André da Silva Coelho, mais conhecido por Nuno André Coelho, é futebolista, tem 27 anos e nasceu no lugar de Esmegilde. O defesa central joga atualmente no Braga. Começou a formação no Futebol Clube de Penafiel. Aos 18 anos já estava no Futebol Clube do Porto, onde chegou a jogar na equipa principal. Representou a seleção nacional nos vários escalões, emprestado pelo Futebol Clube do Porto a vários clubes, viveu também uma experiência no estrangeiro, jogou uma época na Bélgica ao serviço do Standard de Liège. Em 2010 trocou o Porto pelo Sporting. Nuno André Coelho desloca-se com muita frequência a Paços de Sousa, onde a família continua a residir. Nuno, o futebol é uma paixão que existe dentro de si desde criança. Ao que sabemos, os primeiros treinos, digamos assim, começaram a ser feitos com os amigos ali na rua, em frente à casa dos seus pais, em Esmegilde. São sobretudo estas brincadeiras que se recorda de infância em Paços de Sousa, ou existem mais memórias? Ora, bom dia. Realmente é uma paixão muito grande, desde pequenino. O futebol sempre me guiou, e aquilo que aconteceu quando era pequenino ajudou-me a perceber que era aquilo que eu realmente queria. E aqueles joguinhos que fazíamos em miúdos, os meus primos, amigos, acho que foi, ainda agora me recordo, e não só, tanto existe perto da minha casa também um sítio onde muita gente conhece, o Moleiro, onde íamos para lá tomar banho, para o rio, íamos lanchar, fazíamos lá muitas brincadeiras, como é normal. Ao contrário da maioria das crianças, só aos 12 anos é que se inscreveu no Futebol Clube de Penafiel. Nesta altura não sabia, isto são palavras do próprio Nuno, não sabia se tinha sequer talento para o futebol. O que é que o motivou a inscrever-se no clube do seu concelho? E, de alguma forma, que memórias é que guarda desse tempo, da formação, desses primeiros passos? É verdade. Normalmente os filhos vão atrás dos pais, não é? O meu pai disse que queria ver aquilo que eu valia, e então levou-me a fazer uns treinos ali ao Penafiel, e certamente não gostou muito do resultado ao início, porque eu realmente não tinha muito jeito para o futebol, porque sabia dar uns pontapés na bola, sabia correr, sabia fazer tudo, mas jogar em equipa, que é o futebol, não sabia. Tive que aprender, que normalmente as crianças começam a jogar aos 7 anos, 8 anos a nível de formação. Eu comecei só aos 12. Portanto, mais tarde encontra uma equipa já formada, digamos assim. Um grupo que já está criado. Aquilo, por escalões, digamos, aquilo começa nas escolinhas, e só depois, 4 anos acima, que eu entrei no Penafiel. Por isso, aquela equipa já vinha formada desde os 7 anos. Eu entrei nessa equipa, e consegui o meu lugar, mas é engraçado porque eu entrei para lá não como defesa central, mas como extremo direito, que é uma coisa curiosa, que normalmente as crianças gostam de fazer golos, de atacar. Eu era uma delas também, mas com o andar do tempo, de perceber que realmente aquilo não era a minha posição, então houve um treinador que me colocou a defesa central, e a partir daí foi sempre a andar. Mas começou muito cedo, aos 14 anos já era capitão de equipa. Exatamente. Cheguei lá com 12, não sabia jogar, mas a minha progressão foi muito rápida, porque é uma paixão muito grande pelo futebol, e quis aprender. O meu pai falava-me, incentivava-me, ouvia sempre o Mister aquilo que ele tinha para dizer, e com isso consegui crescer a nível de jogar em equipa.
Fechamos com as letras de Alberto Santos e com o futebol de Nuno André Coelho esta primeira hora do nosso programa. Nós voltamos já de seguida para a conversa com Nuno André Coelho e naturalmente com o nosso painel de convidados. Bom dia mais uma vez, estamos de regresso ao A Nossa Terra de hoje. Paços de Sousa está em grande destaque. Aqui comigo no estúdio Manuel Ferreira, presidente da Junta, Vítor Rocha, grande conhecedor da história da terra, Alberto Santos e Nuno André Coelho, dois dos ilustres que levam na atualidade o nome de Paços de Sousa para fora das fronteiras concelhias. Terminei a primeira parte com o ilustre Alberto Santos, escritor e presidente da Câmara, e também Nuno André Coelho, jogador do Braga, com quem retomo esta conversa nesta segunda parte. Nuno, ao que sabemos, sempre sonhou um dia jogar no Futebol Clube do Porto, mas nunca pensou que fosse tão cedo, aos 18 anos. Esta passagem foi um concretizar de um sonho de alguma forma antecipado? É verdade, sim. Eu sou portista desde pequenino, o meu pai também o era. Sonhava, claro, jogava futebol aqui no Penafiel, tinha a ambição de ser um dia jogador de futebol e, claro, como gostava muito do Porto, fazer parte do plantel do Futebol Clube do Porto. Não estava à espera em ingressar a equipa tão cedo, mas foi-me possível também jogar na Seleção Nacional, que isso para mim foi extraordinário. Aliás, foi mesmo essa a rampa de lançamento. Antes do Futebol Clube do Porto, foi mesmo chamado à Seleção de Sub-18, certo? Na altura, sim, fui chamado à Seleção Sub-18 e foi através da seleção que me abriu as portas para o Porto. E depois do Futebol Clube do Porto, o Sporting e o Braga. Esta é a segunda época que veste a camisola dos Guerreiros do Minho. Como é que está a correr a experiência? Está a correr muito bem. Gosto muito do clube. Tem pessoas extraordinárias lá dentro. Um presidente que penso que toda a gente vê que está a fazer muito pelo clube nestes últimos anos. E aquilo que eu estou lá, estou a gostar imenso. Estou a gostar imenso porque neste momento é uma equipa que toda a gente vê pelo aquilo que cresceu. E aquilo que tenho feito também pelo clube, tenho dado tudo aquilo que me pedem. O Nuno saiu há 9 anos, saiu do Futebol Clube de Penafiel e continua a ser convidado para participar nos eventos que aqui se realizam, qualquer tipo de torneio. O Nuno continua a ser convidado e, ao que sabemos, de há 3 anos a esta parte, no Natal participa num jantar com antigos colegas de equipa para relembrar esses velhos tempos. Sempre que pode faz questão de marcar de alguma forma presente neste convite que agentes da sua terra lhe fazem. O Nuno continua a ser a mesma pessoa humilde, que continua muito ligada à sua terra e às suas origens. Claro que sim. Por falar nisso que falou, eu aceito sempre, faço sempre questão em vir cá, em dar apoio também à formação do Penafiel, quando me convidam. Os meninos precisam, os mais jovens, para terem a ambição que eu tive e verem que podem ter um futuro muito risonho pela frente. E a nível do jantar, aquilo é uma coisa, é fantástico rever os amigos que nós tivemos, que continuamos a ter. Agora é raro estarmos juntos. Conseguimos marcar agora um jantar todos os anos pelo Natal da nossa equipa, que é nascida em 86. É extraordinário rever a maior parte dos meus amigos, está tudo lá fora a trabalhar. Continuo com grandes amizades de alguns deles que continuam por cá. Aliás, os seus melhores amigos, sabemos, estão em Penafiel. Exatamente. Em Paços de Sousa. Estou em Paços de Sousa, exatamente. E é por esta forte ligação que diz que um dia quer construir uma casa aqui no seu concelho de Penafiel. Não garante que seja Paços de Sousa, mas que em Penafiel isso tenha certeza que há de ter cá uma casa. Sim, foi sempre o meu sonho construir a minha casa, ter o meu projeto. E como gosto muito de Penafiel
e quero continuar a vir cá. Tenho a minha família, a família da minha esposa também é de perto, de Valtar, por isso ter uma casa cá seria muito bom para mim. O Padre António Sousa Alves, natural da freguesia de Capela, é pároco de Paço de Sousa desde 2000. Ele, melhor que ninguém, e na impossibilidade de estar aqui connosco, está via telefone. Bom dia, Sr. Padre. Bom dia. Sr. Padre, um dos aspectos mais significativos que há numa freguesia é a vida paroquial. Em Paço de Sousa há um dado geográfico que é curioso, onde todos os caminhos vão dar à paróquia. Pode dizer-se o mesmo sobre o envolvimento da população? Ainda pode, embora evidentemente que estamos num contexto social e religioso diferente daquela era da cristandade, há uns anos atrás, ou há muitos anos, ou do princípio até da própria paróquia. Mas continua a ser o ponto central de Paço de Sousa, o seu mosteiro, as suas festas, as suas celebrações, ainda continua a ser um ponto central, não há dúvida nenhuma. A própria paróquia, não é, de Paço de Sousa tem muitos anos e por isso ela continua a ser uma estrutura muito pesada, muito especial, confirma, Sr. Padre? Sim. Sim. Nós sabemos que na paróquia há diversos movimentos e desde os grupos pastorais, aos serviços de catequese, às catequistas, aos grupos de evangelização, aos coros, aos leitores, quer dizer, há aqui um grande envolvimento, é isso? Há um grande envolvimento. Eu creio que na paróquia, se contabilizarmos todas as pessoas que em diversos trabalhos estão ativas, de uma forma ou de outra, não posso assim de repente contabilizar, mas serão 200 de pessoas que entre os diversos serviços, seja da evangelização, seja da liturgia, seja depois da caridade, nestes três ramos da pastoral paroquial, que é a pastoral, no fim de contas, da Igreja, devem estar mais de 200 pessoas empenhadas. Muito bem. O Sr. Padre começou esta conversa por fazer uma referência ao social e na paróquia de Paço de Sousa a escola social existe há séculos. A prova de que o social é algo que tem centenas de anos é a própria chamada Porta do Caldo, que foi construída em 1400, depois de que o mosteiro foi abandonado. Era ali no adro da igreja que era distribuído o caldo às pessoas que se sentavam nos bancos a comer. O social continuou depois com a Casa Pia. A Casa Pia passa a ser a Casa do Gaiato e depois da Casa do Gaiato nascem as conferências vicentinas, que são atualmente quem presta esse apoio social a nível paroquial. Que tipo de apoio social presta, Sr. Padre, a Conferência Vicentina da Paróquia de Paço de Sousa à comunidade? Até há 2 anos atrás as conferências eram ou masculinas, ou femininas, ou masculinas e também femininas. Depois, a própria conferência vicentina a nível nacional, a direção, impôs a unificação das conferências e foi muito bom, porque agora trabalham os homens e as senhoras, não trabalham cada um para o seu lado e as conferências em Paço de Sousa vivem essencialmente na recolha de donativos, essencialmente também da Casa do Gaiato, que continua a ser uma fonte que é, para mim, penso, é quase um milagre, que é uma fonte de distribuição. Também as pessoas entregam na Casa do Gaiato para a Conferência Vicentina os seus donativos. Daí que no próprio jornal O Gaiato haja uma coluna
em que se dá conta da recolha de donativos, as famílias que estão ali sem pagar qualquer renda. Ainda, para além disso, as conferências ajudam as pessoas, pagam muitas vezes despesas de manutenção sei lá, de luz, de água, medicamentos, à volta de, por ano, qual é o valor, Sr. Padre? 23 mil euros que são colocados ao serviço dos pobres, portanto, na paróquia por ano. Estarmos em Pasto de Sousa e termos a tradição, a história, termos uma casa do Gaiato que é uma casa de portas abertas, e isto não é só um slogan do tempo do Padre Américo, é uma casa de portas abertas para a comunidade e para as comunidades à volta. Se uma pessoa parar neste tempo de crise como vivemos à porta da Casa do Gaiato, verá que é um entrar e sair de pessoas para receberem os donativos que porventura a Casa do Gaiato pode entregar às pessoas. A Conferência de São Vicente de Paulo, sem ser algo que dê muito nas vistas, porque é uma instituição, digamos assim, que se esconde, mas faz um trabalho fantástico. Um trabalho exemplar, e é com estas palavras e com este exemplo que agradecemos então a participação do Sr. Padre nesta emissão do A Nossa Terra sobre a Vila de Paços de Sousa. Obrigada, Sr. Padre. Muito gosto. Obrigadíssimo. Um bom dia para todos. Adeus, bom dia. Obrigada. Bom dia. História, património e excelentes recursos humanos são três das maiores riquezas de Paços de Sousa, mas a vila é também rica em gastronomia. Na freguesia existem diversos restaurantes e casas de petiscos que oferecem um leque de pratos típicos cuja origem advém dos usos e costumes do povo da região do Val de Sousa. A equipa do A Nossa Terra foi visitar o Moinho do Moleiro e a Casa de Pasto Flor da Reta, duas casas que constituem uma paragem quase obrigatória para quem passa em Paços de Sousa. António Neto. Há mais de 35 anos que a Casa de Pasto Flor da Reta, junto à rotunda da Ermida, constitui um verdadeiro entra e sai de pessoas que gostam de bem comer. A taberna, que passou de pai para filha, é famosa pelos deliciosos pratos do dia, petiscos que servem a meio da tarde, refeições mais elaboradas ao domingo. A Ana Loureiro é a proprietária do espaço e a cozinheira de serviço. É ela que nos apresenta os pratos fortes da casa e o modo como são confeccionados. Durante a semana, as refeições do prato económico, é o bacalhau, é os panados, o feijão à transmontana, as tripas. Pronto, só domingo é o alho assado, a lomba assada, a vitela, os feijões, o churrasco misto, que tem muita saída também, e os petiscos. Ora bem, o bucho, o fígado, as iscas de bacalhau, a orelheira, com molho verde. Pronto, isso é uma coisa que sai muito. São confeccionados nos fornos de lenha, no fogão de lenha. Pronto, tenho o sabor antigo, não é? Não é elétrico, já sabe que a lenha dá outro sabor às refeições e aos petiscos. Na Casa de Pasto Flor da Reta, a decoração é modesta e serve o propósito. A casa está cheia de referências dos bons velhos tempos taberneiros do pai. Aqui o requinte e a modernidade não existem, e não é por isso que os clientes deixam de a frequentar. Temos muita gente, todo nível, gente de longe, de cá da terra, de fora da terra, muita gente, graças a Deus. Uma casa antiga, uma casa já de muita fama, não é? Uma casa tradicional, conhecida mais como o falecido pai, que era muito conhecido, um ponto de paragem. Igualmente famoso é o Moinho do Moleiro, uma casa antiga de petiscos situada na margem direita do Rio Sousa. Se as ruas, curvas e caminhos de terra batida que se têm que percorrer até lá chegar podem provocar desconfiança, quando se chega ao restaurante, que também é moinho, ou ao moinho, que também é restaurante, encontra-se um pequeno paraíso, que ali é uma atividade milenar às mais saborosas iguarias da gastronomia portuguesa. João Alves e o irmão são os moleiros de serviço. O pai, com 76 anos, também ajuda na moagem do milho para fazer a broa, uma das referências da casa.
A nossa casa tem vários petiscos, entre eles o presunto, o salpicão, rojões, moelas, orelha, bacalhau desfiado, chamada pinheta, depois papas, caldo verde, que são acompanhadas de azeitonas, a cebola. A cebola é um pouco especial, é uma cebola feita em vinagre de vinho. O vinho tinto é que dá o paladar à cebola, tira-lhe a acidez. A broa é moída, que temos os moinhos ainda à moda antiga, tradicionais, depois é cozida naqueles fornos, também a lenha, que já tem vários anos, também é uma broa muito boa, muito famosa. No moinho do moleiro, o forte são os lanches, mas aqui também dá para almoçar. João Alves diz que os almoços são servidos sobretudo ao fim de semana e contêm um menu diferente dos tradicionais petiscos. Ao fim de semana temos mais os almoços, é o bacalhau assado na brasa, os rojões, batata dourada, arroz, salada, é o cozido à portuguesa, carnes assim mais caseiras, tenta-se ver o mais possível. Também temos arroz à cabidela, que é frangos caseiros, frangos criados aqui até por nós. Em termos de sobremesa, o que é mais procurado é o pão de ló. É um pão de ló que não é daquele lavar que não é úmido, mas é um pouco úmido. Um pão de ló que não é muito seco e as pessoas gostam muito desse tipo de pão de ló. Vão fascinar aqui, tipo caseiro. Cada vez que alguém descobre o moinho do moleiro, passa a palavra. O recanto, que constitui um verdadeiro cenário de um bilhete postal, tornou-se já num local de paragem obrigatória para quem visita Paço de Sousa. E depois desta abertura de apetites, regressamos então à conversa com Manuel Ferreira, que é apontado pela maioria dos paço-sousenses como um dos principais rostos do desenvolvimento da vila. Presidente, que mudanças é que introduziu na freguesia, sobretudo ao longo destes últimos 4 anos? Últimos 4, últimos 15. Últimos 4, naturalmente que o seu mandato tem mais de uma década, mas vamos cingir-nos aos últimos 4 anos, até porque já lá para trás já temos um bocadinho o conhecimento desse historial. Nos últimos 4 anos, o que é que andou a fazer por terras de Paço de Sousa? Ora bem, nestes últimos 4 anos, a única obra de referência que para nós é muito importante foi o centro comunitário, ou seja, quando fizemos a nova sede de junta, já ficou preparada com alicerces, com escada interior, com um gabinete para pôr elevador, e candidatámos um programa, sobre o programa 2, e construímos durante este mandato o centro comunitário. Ainda não foi inaugurado oficialmente, faltam os pequenos equipamentos, nem está a funcionar. Aliás, já tive a ocasião de explicar à senhora jornalista quando fez a reportagem da nossa Associação de Doadores de Sangue. Sim. Portanto, é a nossa obra de referência. Aliás, no nosso programa eleitoral, era a nossa obra de referência no centro comunitário. Está concluído e devo dizer que foi uma obra muito dispendiosa para a Junta. Estou a pagar cerca de 175 mil euros e só tivemos uma ajuda de cerca de encontro de 2.000 contos. Foi uma obra de referência, está feita e infelizmente está paga. Eu gostaria de muito mais, mas aliás está aqui o Sr. Presidente da Câmara ao meu lado, o nosso ilustre conterrâneo. Hoje está cá apenas exatamente como convidado, ilustre. mas de qualquer maneira vou dizer uma coisa que eu naturalmente não me pode desmentir, é que este mandato foi um bocadinho pobre devido à crise que entrou para dizer que em 2010, 2011, 2012 tivemos cortes muito substanciais. Tivemos as obras do plano, normalmente a Câmara aprovava uma obra de plano em que nós, junto à freguesia, fazíamos uma obra, podia ser um caminho, podia ser um alargamento, uma obra para a freguesia, normalmente 30 mil euros por ano. Estes protocolos foram cortados devido à crise, mais 15, à volta de 15, ou seja, o corte também do Governo, isto ascende a cerca de 45 mil euros ano. Significa que durante estes 3 anos passaram, tivemos cortes na ordem dos 45 mil euros. Apesar dos cortes, houve melhoria de algumas ruas. Sim, fizemos. E isso é visível. Fizemos o essencial. Estamos a trabalhar muito no social, transporte de crianças para o jardim de infância, a aquisição de uma nova carrinha, porque tínhamos uma que já estava com limite de idade, não podia transportar crianças, nomeadamente para o jardim de infância. Fizemos alguns melhoramentos, não significativos, porque as verbas não chegaram. Manutenções, serviços, portanto, exatamente fizemos aquilo que, dentro das verbas que tínhamos. Uma coisa é certa, e posso dizer aqui publicamente, que a Junta de Freguesia pode-se orgulhar, que não foi um ano muito forte em obras, excepto o centro comunitário, mas não temos dívidas.
nos tempos em que corre, acho que é muito bom para a nossa população ter essa novidade. E em Paços de Sousa a população tem estado atenta ao desenvolvimento da freguesia. Muitos são os paçosenses que mostram uma grande satisfação com a evolução que a terra foi registando ao longo desta década e meia. Alguns fazem mesmo questão de atribuir esse mérito a Manuel Ferreira. Estes 14 anos evoluiu muito. Era tudo muito fechadinho, tipo uma aldeia, mas não. Agora nota-se bem com uma vila bem situada. Tenho 42 anos, como nasci aqui, o que era isto há 20 anos, o que agora é uma diferença terrível. A nível de ruas, que eram muito fracas. A nível da Junta de Freguesia, temos boas instalações. Estão a criar agora na parte da Junta de Freguesia lá a parte da água de sangue e temos outras coisas que melhorou. Temos os nossos bombeiros, temos um quartel excelente, viaturas excelentes, temos o rancho folclórico que também está bem situado, temos a banda de música que também está muito bem. Tem desenvolvido bastante a nível geral, não é? Desde temos um presidente da junta que é espetáculo, não é? É espetáculo, portanto, não é não só pela amizade que temos um pelo outro, como acho que o homem que faz coisas na freguesia, quase como fosse coisas mesmo para ele, não é? Tem feito arruamentos de novo, melhoramento em arruamentos, tem tratado também dos saneamentos, temos em construção ainda um lar de idosos, que é uma coisa muito necessária para todos nós, não é? Nós vemos o dia da manhã. Foram feitas escolas, melhoramentos em escolas, tem feito coisas excelentes. Não tínhamos condições que temos hoje, nem tínhamos as coisas para modo de resolver que temos hoje. Este homem, depois de entrar na junta, conforme entrou, fez muita coisa de boa aqui. No tempo dele, as ruas todas ali em bairros, muita coisa que tem melhorado, muita coisa mesmo. No lugar de São Lourenço cresceu tudo. O caso de Ismegilde, de bairros, o centro da vila de Paços de Sousa. Tudo cresceu, tudo foi alargado, tudo foi modernizado, tudo foi limpo. Como vila é excelente, é rica, está bem organizada, o Presidente da Junta fez um excelente trabalho. Presidente, já percebemos que ao longo de mais de uma década e meia, Paços de Sousa passou de uma freguesia com várias necessidades a nível de infraestruturas para uma freguesia, digamos, equilibrada. O seu mandato está a chegar ao fim, mas sabemos que tem ainda alguns anseios que gostava de realizar antes desta partida, digamos assim. Sabemos que passam esses anseios pela ampliação da capela mortuária no cemitério novo e a conclusão de alguns arruamentos em vários locais. Que intervenções, e de uma forma muito objetiva, que intervenções são estas que pretende realizar a nível de arruamentos e na própria capela mortuária? Em relação à ampliação da capela mortuária, estamos em negociações com a Câmara, a ver se conseguimos este mandato. Não vou estar aqui a prometer, porque vamos ver se a Câmara terá disponibilidade. Eu falei em anseios, e é um anseio. É um anseio. Gostaria, fazia muito gozo que essa obra fosse concluída até ao fim deste mandato. Em relação aos arruamentos, que ruas em concreto que ainda gostava de intervencionar, digamos assim? Vamos fazer uma intervenção, aliás estamos à espera de um parecer do Gabinete da Mobilidade, que é um passeio entre o Portão do Gaiato e a Rua das Cavadas, em que ali bastantes pessoas, já com uma certa idade, que deslocam-se semanalmente para o cemitério, para a missa, e as pessoas têm dificuldade, porque a rua já foi construída há uns anos, e precisava desse passeio, vamos construir esse passeio. Também queríamos começar o alargamento, aliás, acabar um alargamento na rua Antalagar, que é uma rua que nós gostaríamos de ter concluída, mas já não vamos ter hipótese de concluir até ao fim do mandato, as verbas ser escassas. Queríamos assim, iniciávamos aquele alargamento, pelo menos pôr o caminho com mais largura, no caso de haver um incêndio, no caso de haver uma intervenção, ou pessoas que queiram fazer construções, que tenham, ou seja, tem a possibilidade dos caminhões de médio e grande porte passarem, porque o caminho é muito estreito e há essa dificuldade de transporte. Queríamos ver se ainda fazíamos a intervenção. Está de saída, mas o que é que gostava de ver no futuro na freguesia de Paços de Sousa? O que é que acha que faz falta, que futuramente gostava de ali ver? Olha, gostaria de ver algumas coisas que são interessantes. Gostaria de ver o centro de dia concluído. Aliás, também foi um dos fundadores da Associação de Desenvolvimento, o Centro-Dia. Infelizmente, o Centro-Dia tem-se atrasado na sua conclusão devido à crise, precisamente à crise. É uma obra muito cara. A freguesia nem sempre pode corresponder, né, porque a Associação vai ter que pôr cerca de 20% ou 30%
da verba e tem muitas dificuldades. Nós, junto à freguesia, gostaríamos também de colaborar e não temos colaborado como eu pretendia. Não temos um programa para 4 anos. Aliás, eu quando fiz o meu programa eleitoral para 4 anos, depois é que iniciou o centro-dia. Confesso aqui publicamente que podíamos ter ajudado mais se tivéssemos mais folga noutras coisas, não tivemos hipótese. Mas era uma das coisas que eu gostava de ver, era o centro-dia e lá da terceira idade concluído. Gostaríamos que futuramente, se calhar já vai ser no próximo mandato, criarmos uma creche que não existe. Foi uma pena no projeto. Eu digo que foi uma pena porque, se calhar, esquecemos deste pormenor, que no projeto o lar centro de idosos, podia-se criar essa infraestrutura com a creche, que é a única coisa que não temos. E para além de uma creche, Presidente, um pavilhão ginódesportivo ora bem, então vou falhar, não digo pavilhão ginódesportivo, mas se calhar um polidesportivo, porque o que temos atualmente é o pavilhão das escolas. De facto, devo dizer aqui com agrado que ele praticamente está sempre lotado. Se passarmos lá ao fim de tarde, as pessoas já se habituaram, porque a própria escola criou um regulamento de cedência às pessoas que querem praticar aquele desporto e portanto, temos minimizado. Nós gostaríamos de ter um polidesportivo para quem gostar de praticar o futebol de 7 e outro tipo de esportes. Na nossa passagem por Paços de Sousa perguntamos aos habitantes o que é que consideram e que faz falta na freguesia e as respostas são diversas. Uma das coisas que faz muita falta é uma zona industrial, porque há muitas zonas industriais por aqui, noutras freguesias, e até bem mais pequenas do que a nossa freguesia, não é? E de forma que uma zona industrial é das coisas que eu acho que é necessário para os nossos jovens também poder fazer as construções que precisam para eles, não é? A agricultura, gostava que esses campos todos cultivadinhos, dentro dos possíveis, um posto de CNE que está em muito más condições e que as associações continuassem a crescer para dar melhoria de vida aos paçosenses. Nesta altura, possivelmente por estarmos num momento crítico do país, gostava de ver que as instituições, que são muitas e muito boas instituições particulares de solidariedade social, em vez de cada uma lutar pelo seu ego, cada uma lutar pelo seu objetivo, fossem capazes de dialogar e construir um projeto grande, um projeto unificado, com o conjunto de todos aqueles que desejam o mesmo fim, mas querem ir por ruas diferentes. Gostava, acima de tudo, que fossem criadas condições para prender os jovens à terra, para não os deixar sair daqui. Gostava de ver algo, não sei, se calhar um complexo desportivo, um ginásio desportivo. Gostava de ver algo que os prendesse. Era isso que eu gostava de ver. A única coisa que eu acho que faz um bocadinho de falta aqui é um hotel para os meninos se entreterem, para os meninos passarem as férias entretidos e para os pais poderem trabalhar e dizer: não tenho o meu filho ali, estou preocupada. Isso é o que era preciso. Acho que faz falta uma pista de pesca, já que temos o Rio Sousa a passar aqui, que contribuía para que viessem pessoas de outras freguesias e de outra parte do país aqui para a pista de pesca. Um hotel, 3 estrelas, por exemplo, ou uma residencialzinha. Podíamos também criar outras situações, podíamos criar um parque de merendas, tínhamos o rio, aproveitar o rio, para onde tivesse as pessoas, os pais, os filhos, a família, pudessem ir merendar, pudessem usufruir um dia de verão. E estar em família, acima de tudo. Já aqui vimos que Paços de Sousa é uma vila onde existe um grande paralelismo entre história, património, cultura, gastronomia e turismo, porém uma das grandes lacunas era a existência de um espaço que pudesse alojar quem visita a freguesia e até a região. Uma lacuna que está prestes a ser suprimida porque está praticamente pronta a Casa de Turismo Rural na freguesia. Chama-se Solar Egas Muniz e já foi visitada pela nossa equipa. Batizada de Solar Egas Muniz, a obra é resultado do sonho de uma família de Penafiel, a família Vinha, que há muito ambicionava desenvolver um projeto na área do turismo. Depois de ver aprovada uma candidatura ao CREN, a família meteu mãos à obra e transformou a casa com mais de 120 anos de história num espaço que, segundo nos explica a responsável Iva Vinha, não pode ser definido como um hotel, um turismo rural ou turismo de habitação, mas sim como um espaço que exalta a plenitude daqueles que visitam Paços de Sousa e a região. Pensamos que nós poderíamos aqui encontrar um espaço que fosse mais do que um hotel, em que as pessoas possam viver uma experiência diferente no espaço rural e que encontrassem aqui um ponto de partida e ao mesmo tempo um ponto de chegada, que pudessem dormir, descansar e ao mesmo tempo visitar outras cidades próximas. Depois, porque na realidade acreditamos na potencialidade
bases do Val de Sousa, ou seja, achamos que nesta região existem atrações turísticas bastante ricas e bastante diversificadas, como é o caso do turismo cultural e paisagístico, com a questão de visitas guiadas associadas à Rota do Românico, a questão do turismo de saúde e bem-estar, com termas aqui muito próximas do Solar Egas Muniz, o turismo ativo, com descidas de rafting no Rio Paiva, que, para quem não sabe, é um dos rios menos poluídos da Europa e que, portanto, há que valorizar este rio. O turismo gastronómico e o enoturismo, com várias quintas que existem aqui na região, que são muito famosas lá fora e que nós decidimos também acarinhar. E depois, uma terceira razão para investirmos em Paço de Sousa é que acreditamos que quer o Val de Sousa, quer Paço de Sousa também, precisavam de uma unidade de alojamento diferenciada que apostasse também no turismo de experiências e que esta necessidade de dormir não fosse só vou dormir a um hotel só para dormir, não, vou dormir a um hotel e vivo uma experiência diferente. Com o objetivo de dar a conhecer uma visão diferente do turismo, um turismo que aposta nas experiências, o Solar presta uma homenagem a Egas Muniz, aio de Dom Afonso Henriques, que se encontra sepultado a 200 metros no mosteiro Paço de Sousa. Na ala antiga, ou seja, na casa-mãe, prestamos uma homenagem ao Egas Muniz e, portanto, cada quarto tem um nome associado a um valor moral do Egas Muniz. Existe o quarto de lealdade, o honra, o altruísmo, etc. E depois construímos uma ala nova em que temos 4 quartos e que decidimos fazer também, dedicamos de alguma maneira os quartos a tudo o que existe no norte de Portugal que de alguma maneira traz identidade. E então temos um quarto que é o quarto dos lenços dos namorados, o quarto do azeite, o quarto do vinho e o quarto do vira, que portanto está associado à dança popular portuguesa. No Solar Egas Muniz está praticamente tudo pronto para a abertura de portas. A casa contém detalhes decorativos, mensagens agradáveis e pormenores astuciosos que vão causar impressão a quem quiser pernoitar. Estamos mesmo na reta final desta emissão do programa A Nossa Terra sobre a Vila de Paço de Sousa. Não posso deixar de terminar esta conversa sem lançar uma questão a Alberto Santos, a Nuno André Coelho e a Manuel Ferreira. Penso que a curiosidade de alguma forma é genérica. Começo por Alberto Santos, agora que está de saída da Câmara Municipal de Penafiel. O que é que podemos esperar de si como cidadão atento no futuro? Ou seja, um regresso à advocacia ou uma continuidade na vida pública? Olha, não faço a mínima ideia. Não tenho nada programado. Aliás, a minha vida foi sempre sendo construída com base naquilo que, de alguma forma, ia acontecendo. É óbvio que nós temos de ter alguma reserva de programação, ou seja, não podemos ficar assim à espera que alguma coisa aconteça ou caia do céu. Com um alto grau de probabilidade, porque a minha formação é a advocacia e não... e gosto da advocacia, portanto existe essa grande probabilidade de poder voltar à advocacia, e é nessa medida que estou a programar a minha vida para daqui a alguns meses voltar àquilo que fiz durante mais de 10 anos, portanto isso é a única coisa que eu posso dizer agora. No mais, como não fui convidado para mais nada, não tenho que responder a nenhum convite. Portanto, cinjo-me apenas àquilo que é, no fundo, o meu saber e a experiência que acumulei, muito embora estes últimos anos tenha estado fora desse labor, mas a verdade é que é uma área onde pude desenvolver muito tempo da minha atividade. Depois, continuarei certamente a ser um cidadão atento, como disse, aqui às coisas de Penafiel e do mundo. E se puder, e se o Deus da criatividade e da inspiração estiver comigo, também gostaria de continuar a escrever. Portanto, essas serão as únicas certezas, muito embora não possam ser certezas absolutas, mas aquelas que eu antevejo como possibilidades para o meu futuro. E o Nuno André Coelho, sabemos que as ambições para a sua carreira desportiva no futuro passam pelo estrangeiro. Onde é que podemos esperar vê-lo jogar? Já tenho ideia. Isso é muito complicado de dizer, não é? Mas é claro que nós temos as nossas preferências, mas neste momento aquilo que me interessa é recuperar, estou lesionado, e dar o meu máximo pelo Braga, e se Deus quiser, se assim entender, conseguir uma nova etapa na minha vida, que
que é ir para o estrangeiro e conseguir novas coisas para mim, para a minha família e jogar futebol, que é a minha paixão. Por último, Manuel Ferreira, repito a questão que coloquei a Alberto Santos, depois da saída da vida autárquica, o que é que pretende fazer? Claro que eu quase que repito aquilo que disse o cidadão Alberto Santos, atual Presidente da Câmara. Naturalmente não vou dizer que não vou fazer nada, porque ainda me sinto com muita vitalidade. Naturalmente, se for convidado para qualquer coisa que seja útil para a minha comunidade, estarei disponível. Porque, aliás, eu devo aqui dizer o seguinte, digo isto não por vaidade, nem por orgulho. Eu estou em Paços de Sousa há cerca de 38 anos, casei-me com o senhor de Paços de Sousa. E afinal não é natural de Paços de Sousa, como eu fiz a apresentação no início. Exatamente. E estou disposto a trabalhar para a comunidade, porque ingressei na comunidade de Paços de Sousa e abracei esta terra, gosto muito de Paços de Sousa. E aproveito, portanto, no final desta entrevista, deste programa da rádio, desejar as maiores felicidades à comunidade de Paços de Sousa e esperar que a crise passe o mais depressa possível, porque Paços de Sousa já começa a ter portanto, alguns problemas em termos sociais, e nós estamos atentos, nomeadamente o flagelo do desemprego. Portanto, dar muita coragem, principalmente aos jovens, e desejar muitas felicidades à comunidade de Paços de Sousa. Encerramos assim a primeira parte da viagem de hoje pela nossa terra, mas ainda temos tempo para brincar um bocadinho ao Carnaval. Dê ouvidos à sua associação, à sua freguesia, ao seu concelho, à sua região, ao seu país. Dê ouvidos à sua rádio. RCP